Então nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nesta tarde para o nosso estudo, buscando, recebendo os guardiões no nosso lar que vão fazendo uma completa limpeza, pedindo aos veludos que se coloquem ao lado externo do nosso lar para proteger o nosso ambiente. E nós vamos nos ligando a Ruiz, Eliamar, ao Cássio, a todos esses nossos amigos que nos ajudam durante os estudos, sentindo a presença de todos os nossos mentores. Que nós possamos ter muita luz para a compreensão do estudo desta tarde e que possamos sair do estudo melhores do que quando entramos. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, capítulo 20, Redenção. Fisicamente, a grande sala contava apenas com 2 médicos, 3 advogados, Valério e Casimira, com uma criada no colo. Foi assim que um dos doutores da lei, passando importante papel para Valério, anunciou: Senhor, eis aqui o documento de guarda provisória. Brevemente terá a adoção por completo. Casimira retirou a coberta que protegia a criança e todos puderam ver que era um menino hidrocefálico e portador de necessidades especiais. Alicante segurou o garoto com tanto amor, beijando-lhe a grande e disforme cabeça, que o envolveu em luzes de ternura, e de olhos marejados disse: Meu filho, a partir de hoje nada lhe faltará. Eu o amarei com todas as forças da minha alma. Nesse interim, Murilo desceu as escadarias, abraçou o pai e perguntou: Quem é esse, papai? Esse, meu filho, foi um anjo que Deus mandou para nós por meio de Casimira. Acabou de chegar. Vem, ele é seu irmão. Por razões que remontam o tempo e o espaço, os reencontros que a vida nos impõe, houve uma afinidade fraternal imediata entre eles, fazendo com que Murilinho abrisse um gracioso sorriso e do filho de Lourenço se aproximasse e o beijasse com indizível ternura. Como o chamam, papai? Qual o nome do meu irmãozinho? Os olhos já não podiam segurar as lágrimas. Tomado pela emoção, Valério Alicante, comovido com a postura do filho, respondeu: Eu o chamarei de Dante, em referência ao poeta florentino, por ter suportado os infernos de horror e me conduzido ao paraíso da sua presença. Vovó Emília retirou o chalé ibérico e colocou espiritualmente sobre o menino, beijando-lhe a fronte. Lourenço Ventura não suportou. Ajoelhou-se e gritou. Sentia o ventre revirar-se. Sua alma fora invadida por sentimentos de amor, revolta, gratidão e vergonha. Aquele gigante chorava o pranto de quase um século, reprimido na alma dorida. A cena impactara positivamente os espíritos obsessores. Enlaçado pelo desespero, arrebatado pelo opróbrio, cerrou os punhos, trazendo-os à boca, bradando: Valério, não! E lutando contra os soluços que pareciam afogar-lhe, continuou: Você não! Acolhido pela avó, falou tomado por indescritível dor: Como posso perseguir esse homem? Vó Emília, senhora, o amor também dói? O amor também dói. Não, Lequinho, o teu orgulho é que causa essa dor. Ouviu-se uma exclamação geral dos espíritos presentes, e uma comoção possuiu a todos. Por recursos audiovisuais que não tenho competência para descrever, toda a conversa da sala reverberava altissonante, de modo que os espíritos, fora da residência, a tudo acompanhavam com absoluta clareza. Nesse instante, Álvaro apresenta-se conduzindo desgraçada entidade, esquálida, macérrima,
Vinha de regiões perturbadas fora dos domínios de Lourenço. Era Tamires Ventura, esposa oficial de nosso vilão. Tamires? Exclamou ele soluçante. O que faz aqui? Acabo de ser resgatada. Decênios de dor me sufocaram por um mal que lhe fiz. Mal? Acaso não se suicidou depois do nosso assassinato? Sim, matei-me de remorso. Remorso? Perguntou espantado. E qual o motivo? Você nunca suspeitou, não é? Questionou-a perturbada com olhos chumbados de arrependimento. Não percebeu que não foi Virgílio, o bisavô de Valério, que lhe matou, e sim eu, cega de ciúme, que o empeçonhei. Vi e ouvi você a declarar para Regina, esposa dele, numa tarde de confraternização na casa de campo dos Alicante. Notei a paixão que nutria por ela, seus olhos de desejo que nunca se projetaram sobre mim. Estava cansada do seu desprezo. Senti-me usada, humilhada e ferida. Desvairei. Ensandecida de ódio, sequiosa de vingança, o entreguei à morte sem que notasse. No mesmo dia, após a tua finitude, envenenei Dante, que limitava a vida promíscua. Queria que você perdesse tudo, a própria vida e o filho que detinha mais amor do que aquele devotado a mim. Você nunca me amou de verdade. Oh Deus! Exclamou Lourenço, tomado por dores lancinantes que o fizeram regurgitar. Oh Lourenço! Exclamou Tamires, tomada pelo remorso. Perdoe-me, fiz por amor, e se deseja saber, nunca mais tive paz. Oh Dante, filho, perdoa sua mãe, que de tanto amar enlouqueceu. Ela caminhou lépida para Lourenço e o abraçou, mas ele não correspondeu. Estava por ter mais ferido e envergonhado. Construiu uma vida de ódio e vingança por conta de uma dedução errônea e egoísta, além de inveja e revolta. Emília, a veneranda avó, dele aproximou-se acompanhada do guia de Casimira, falando-lhe maternalmente: Filho, esquece o passado. Vê, persegues Valério, que se tornou pai do teu amado, e te lançaste uma vingança sem fundamento. Agenor, interrompendo o clima espiritual elevadíssimo, rompeu a multidão e denunciou: Camaradas, Lourenço é uma farsa. Lembram-se de Dante? E a multidão respondeu afirmativamente. Ele agora está nesse corpo monstruoso. Fora aprisionado pela reencarnação. Lourenço faliu. Eu o ouvi chorando, qual moleque assustado diante do filho, em extensa favela do mundo. Ele mentiu para nós afirmando que o general Dante Ventura administrava sua empresa. Ouçam, camaradas, eu vi a mansarda da qual o filho de Lourenço fora sepultado pela reencarnação, e o féretro é esse corpo bestial que a ambos castiga. Senhores, disse ele às autoridades, eu solicito a expulsão de Ventura de nossas organizações e indico meu nome para o seu lugar. Houve um silêncio absoluto. A plateia não se manifestou. Exigiram quietude de Agenor. Todos desejavam acompanhar os acontecimentos. E, hostilizado pela maioria, retirou-se apressadamente, frustrado e humilhado. Dona Emília, tenra e afetuosa continuou. Não há outra alternativa, meu filho, senão recomeçar. A vida é bênção de Deus. E porque Dante estava adormecido, as entidades amigas fizeram-lhe o desdobramento. Lourenço viu o filho em outras condições. Sob o concurso da bisavó, ele lhe guardava relativa lucidez e pôde dizer com certa dificuldade: Chega, meu pai, temos de progredir. Não sabe o quanto essa cabeça grande e dorida, aliada a esse corpo limitado, me recompuseram as emoções. Entendo agora, pelas bênçãos dos amigos espirituais, que é imperioso enfrentarmos o próprio destino. Arrependa-se para que não lhe suceda algo semelhante. Viverei nesse corpo por mais 10 anos, tempo suficiente para que o Senhor decida pelo retorno
e me receba mais tarde num novo lar, em um corpo reajustado e propício ao meu trabalho em benefício próprio e dos que eu maltratei. O amor de Valério me salvará. Chega, meu pai, implorou novamente o filho. E lançando um olhar de compreensão para a mãe, se não, se não pôde amá-la, não lhe desejou mal, esforçando-se intensamente por desculpá-lo. Tamires teve de ser retirada do ambiente pelos amigos espirituais por causa da demência que dela se apoderava. Chega, Lequinho, solicitou a avó com firme ternura. Basta, irmão, disse o mentor. Jesus conta contigo. E você quem é? Perguntou Lourenço. Venho da parte de Virgílio Alicante, patriarca da família, explicou Álvaro, o mentor, que nunca deixou de te estimar para salvar os descendentes. Espíritos para os quais ele tem débito de gratidão. Era preciso amar-te também. E como ele está por méritos de trabalho em esferas maiores, pediu-me por conta da nossa amizade cristã que te socorresse em nome dele e em nome da lei da fraternidade universal. Ele pretende voltar em futuro próximo e pergunta se tu retornarias como filho dele e irmão de Marcos, Olavo e Catarina, para que mais tarde tu recebas Maria como esposa, Tamires como filha e finalmente Dante como teu filho amado. Lourenço não resistiu e chorou copiosamente. Abraçaram-se sob o poder luminoso das lágrimas sinceras. E sem que os demais encarnados percebessem, Casimira acompanhou parte da cena e, emocionada, verteu discreto pranto. As atitudes de Valério e Casimira, suportando a influência negativa dos adversários, provocaram admiração e interesse na turbamulta. Viram o destino de Dante e as leis divinas em ação. Entenderam que o mal por si só não se sustenta e que o amor é o destino de todos nós. Observaram a presença dos familiares de Ventura e pensaram nos seus queridos. Um clima de constrição e saudade gradativamente se formou. Os mais de 2.000 espectadores aspiravam merecer aquela assistência. De alguma maneira, observando aquele homem irremediavelmente endurecido e perverso render-se aos acordes luminosos do carinho de uma mãe adotiva, e notando ainda a afabilidade dos mensageiros, sentiram a poderosa força do amor pulsar em suas almas. Essa força, que é a centelha divina em nós, por mais que demore, buscará sempre a fonte original, o Criador. Por esse momento, quase ninguém se interessava por competição, domínio das sombras, perseguição e obsessões. Estavam encantados com o poder da bondade e da justiça. Todos queriam ver a atitude do líder da maldade. Um clima de expectativa, ansiedade e respeito petrificou a multidão. Lourenço levantou-se vagarosamente, fitou a senhora que lhe fora mãe de coração num olhar de infinito respeito. Aproximou-se de Dante, desdobrado do corpo, e o abraçou. Era a primeira vez em anos que se enlaçavam. Ele abeirou-se de Valério, acompanhado de Dona Emília. Viu-o acariciando o corpo informe e adormecido do próprio filho. Ali eles já tinham falado como tinha ficado o corpo dela, né? Dele, né? Do filho. Do filho. É. Tomou postura do homem digno, exumou os valores de honestidade e gratidão que sepultara na alma e, sob incentivo familiar, rogou perdão. A assembleia de espíritos, perturbados, calou-se. Jazia em silêncio quase tumular, entre lágrimas e soluços de emoção. Repentinamente, numa explosão de emotividade, ouviu-se espontaneamente os estrugir de palmas proveniente dos liderados de Lourenço.
que se libertavam finalmente. Não aplaudiam o líder malvado, mas a ajuda dos céus, o fim da tirania e a sua própria salvação. Muitos se abraçaram, rememorando seus familiares, desejando revê-los e prenunciando a liberdade. Outros se aproximaram, rogando o retorno ao mundo. E o mais comovente foi observar Bernardo Feitosa e os outros líderes, de olhos vítreos e coração cansado, dizendo: chega, também não queremos mais. Eram, sim, homens perversos, almas endurecidas, envoltos em dramas terríveis para os quais a história de Lourenço Ventura serviu como dolorosa lição. A atitude de Valério, adotando o filho do próprio perseguidor, aquele drama convertido em tragédia por conta de equívocos variados, vendo a multidão e o carinho dos amigos espirituais, e tendo aquele quadro se convertido em exemplo prático de como funcionam as leis divinas, sentiram-se motivados e renovaram-se. Estavam cansados de recalcitrar. Pensaram em seus amados e entregaram-se comovidos. Inacreditavelmente, mais de 2.000 pessoas equivocadas, perdidas, sofredoras, obsessores arrependidos, sentaram-se ao cair da tarde e ouviram, com entusiasmo, o discurso de poderoso benfeitor, que os convidara a organizara-os para permanência espiritual em respeitável instituição espírita, aqui mesmo no planeta, no Brasil, enquanto se preparavam para a reencarnação. A essa multidão de almas perturbadas e arrependidas, uniu-se em canto de louvor os seus espíritos familiares, produzindo o mais belo cenário de triunfo pessoal e coletivo. Quer que eu continue, Sérgio? A Valéria vai ler. Tá. A casa, a essa Que houve muito choro e comoção. houve muito choro e comoção. Mãezinhas afetuosas, tios respeitáveis, pais amorosos, irmãos enternecidos, esposos e esposas, nobres, sobrinhos, avós, professores emocionados, amigos fiéis que, com uma afinidade de entidade bondosa, defiam-se dos céus, como foram estrelas cadentes, vieram trocar todos os seus, vieram buscar todos os seus queridos que despertaram. Incentivada pelos mentores, Maria aproximou-se de uma doce de sua mãe, a doce Casimira, com quem a rompera com os laços afetivos. Ainda na juventude, por impetuosidade. Melhorou a garganta? Ainda na juventude, por impetuosidade, arrogância e vaidade. A médium, em transe de vidência, percebeu a filha, a alguns passos dela, chorando e rogando perdão. A genitora, compreendendo a renovação da moça, derramou dos olhos piedosos 2 grossas e silenciosas lágrimas, transformada em luminosas irradiações que,
interpretando os mais lídimos sentimentos de amor materno, envolveram sua filha. Ela afastou-se renovada da genitora e soprou, num espalmar de mãos, um beijo de reconhecimento e gratidão. A serviçal dos Alicantes pôde ler nos lábios de dor da sua menina a frase sufocada pelo remorso: "Estou bem, mamãe. Perdoe-me. Obrigada por tudo." E, amparada pelos espíritos amigos, desapareceu no campo de visão de Casimira, ocupando-se com o próprio destino. A nossa heroína, compreendendo que não há privilégios nas leis divinas, e sim misericórdia e conquistas, rendeu graças a Deus pela libertação de sua filha, serenando finalmente o coração de mãe dedicada. Em nossas reuniões mediúnicas, nenhum diálogo que objetive libertar um obsessor tem talvez essa força, o poder do exemplo, da ação cristã verdadeira e desinteressada em benefícios de alguém. Os médiuns talvez não sejam capazes de avaliar o quanto as suas lutas na Terra, se suportadas com o fulgor do trabalho cristianizado, produzem uma luminosidade e reabilitação. Clamamos a Deus que os grupos mediúnicos, e especialmente os dedicados aos trabalhos de desobsessão, nunca fechem suas portas. Que os médiuns encontrem em Lourenço Ventura e outros um motivo para continuar. Orai, companheiros, pelos obsessores, porque são nossos irmãos em humanidade. Quantos de nós, hoje reabilitados, não estagiamos em zonas sombrias, arrastando-nos pelo vale da morte e da dor? Oferecei nossas preces, mas, sobretudo, vosso exemplo cristão, um trabalho ininterrupto na caridade moral e material. Os dirigentes, médiuns, dialogadores e elementos de apoio que se devotam ao bem, nas bênçãos de intercâmbio mediúnico, disciplinado e nobre, têm sim os seus nomes registrados em letras de fogo nos corações dos amigos do infinito. Letras de fogo ou forma? De fogo registrado em letras de fogo, nos corações dos amigos do infinito. O querido de Emília fora levado a regiões de socorro, enquanto milhares de espíritos eram libertos. Entre eles, finalmente, Marcos, Olavo e Catarina, e, presenciando a cena, clamaram por um recomeço. A família Alicante retomou o curso natural. Casimira recuperou os filhos, conduzindo-os à condição de espíritas dedicados, e permaneceu fiel, fazendo da sua mediunidade um mediunato. Valério não contraiu segunda núpcias, dedicou-se à mãe, aos filhos e à doutrina dos imortais, apoiando creches, escolas e construindo centros de espiritismo. Murilo tornou-se o maior amigo e defensor de Dante. Amava-o. Quando, uma década depois, Dante partiu, toda a família se comoveu de saudade. Ventura, em conjunto com Emília e outros benfeitores, recepcionou na vida do infinito, enquanto se preparava para o retorno. Eram as leis divinas agindo de modo a reabilitar as criaturas a fim de que cumpram com o seu grande objetivo, chegar por meio do esforço pessoal à perfeição. Ninguém escapa à lei do progresso. Progredir sem cessar é um determinismo imposto pelo amor divino. Álvaro alcançara seus objetivos, recordando com sua equipe de valorosos servidores as orientações de Allan Kardec sobre a obsessão. Para assegurar a libertação da alma, é indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios, que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem. Isso está em A Gênese, capítulo 14, item 46. Rememorando ainda a lei de sociedade, indagou de si mesmo, reflexivo: e quem é a vítima? Foi com um semblante transfigurado que respondeu
no silêncio filosófico dos que já entenderam os editos do Criador. No processo de evolução, somos todos devedores uns dos outros. Somente a fraternidade em ação, como lei e determinação divinas, poder-nos-á, de fato, redimir perante o Senhor e a própria consciência. Louvou a Deus, vislumbrando vasta equipe de operários da bondade e do amor, reconhecendo com os olhos do infinito a sabedoria de Jesus. O reino dos céus é conquistado pela força e são os que se esforçam pelo que dele se apoderam. Desculpa. O reino dos céus é conquistado pela força e são os que se esforçam que dele se apoderam. E a força aí não está querendo dizer a força da luta, né? Da luta com os outros, mas sim o esforço da luta consigo. É isso que eu estava pensando. Essa força não é a força de luta, é a força da Nossa. perseverança, da persistência, né? É isso aí. É isso aí. Eu vou ler o pós-fácil e eu vou Tá bom. invadir uns 15 minutos nas nossas vibrações, que eu queria fazer um fechamento desse livro aqui, tá bom? Tá bom. Tá. Pós-fácil. Sobre o termo possessão, Allan Kardec, no prodigioso empreendimento de codificação do Espiritismo, evitou inicialmente usar o termo possessão por falta de evidência do fenômeno, preferindo o termo subjugação. Avançando nas pesquisas, constatou, conforme segue a Gênesis capítulo 14, necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, pois nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este afinal, enlaçado por como uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, tomando-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. De igual modo, citamos importante relato publicado na Revista Espírita de dezembro de 1863, sob o título Um caso de possessão, senhorita Júlia. Registrou ainda, no mesmo capítulo 14, item 48 do livro A Gênese, que essa palavra possessão pode ser aplicada também quando também quando um bom espírito deseja atuar mais intensamente através do médium, com a diferença de que respeita o intermediário agindo com doçura por meio dele. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão no ouvinte, toma do corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria sua roupa a outro encarnado. Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se este último ao lado do seu substituto para ouvir. Muito bem. Esse livro aqui é muito bom. É muito bom esse livro aqui. Traz para a gente vários conhecimentos do plano espiritual e antes da leitura, sinceramente, eu fazia ideia, mas não tinha uma noção tão, tão clara, né? Então, eu queria saber de vocês. Quais os conhecimentos que o livro trouxe para vocês e quais as lições que esse livro trouxe para vocês? Eu notei que os obsessores
podem estar fazendo as coisas com a gente, depende do nosso vigiar. Aí que fica o problema, porque eles podem atacar. Isso eu notei nesse livro, a qualquer momento. Se você não estiver vigiando, já viu, né? E aí a gente pode retomar a questão da suspensão da assistência espiritual, né? Por que que a gente suspendeu? Porque a gente não estava vigiando e estava caindo todo mundo caindo. Naquele momento, todos estavam passando por dificuldades muito grandes, dificuldades que não se explicavam por si só. Somente a obsessão, somente a invasão é que se explicavam. E um trabalho do bem não pode ser realizado quando a gente não está com o bem, não é verdade? É A gente está verdade. se afastando. Então, sim. esse livro aqui, os estudos que a gente tem feito de segunda-feira, vão ajudar a gente a voltar ao nosso centro, né? Compreendendo o que está acontecendo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Nesse livro, eu vi, assim, eu já havia lido antes, né? E eu vi, assim, fiquei bem impressionada quando eu li a quantidade, o volume de espíritos num ambiente que eu não tinha essa dimensão da quantidade, que eu achei, assim, imensa, né? Nessa sala, com mais de 2.000 espíritos. Meu Deus, a gente, às vezes as pessoas têm dificuldade de achar que você tem um acompanhando você, imagina 2.000, né? E assim, em relação à persistência da Casimira, todo o trabalho espiritual dela na casa, a perseverança no bem, em continuar trabalhando. Ela sabia que ela estava passando, que ela foi avisada que ela ia passar pelas provas, mas ela se manteve firme e sabendo que ela estava tendo o apoio da espiritualidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente não se desesperar quando estiver diante de uma prova robusta, né? Pesada. Eu não Eu sei o acho, que vem pela frente para mim, mas eu oro todos os dias a Deus, que eu eu acho preciso que tá que assim desse jeito quando ela chegar. eu acho que o exemplo da Casimira, o maior exemplo que ela dá é de uma fé extrema, né? É uma fé extrema que a gente é a primeira coisa que a gente perde quando a dificuldade aparece, né? Não A foi gente sempre vacilante a fé a dela, né? gente Ela não sempre vacilou. é, a, a gente luta com a falta de aceitação dos desafios que aparecem na nossa vida, né? Sabe? Você vê os filhos dela foram envolvidos nas drogas e ela não perdeu a fé, não perdeu a postura, né? Que exemplo para nós. Né? Sim, E mais? Não, eu também concordo. O que mais chamou a atenção realmente é essa fé é, super poderosa da Casimira e toda a responsabilidade que ela tinha com essa mediunidade. E ela sabia que ela tinha um amparo, e todas as vezes que ela pedia e que ela orava, quando ela estava numa situação mais assim difícil, ela recebia as orientações, mas isso devido a essa fé imensa que ela tinha e toda a responsabilidade que ela tinha com essa mediunidade, que ela se colocou, né, ali como um instrumento, trabalhando por Jesus, e aquela força era muito grande. Tanto que quando os filhos foram envolvidos, ela buscou, logicamente, a ajuda, o auxílio, que os meninos foram para outro lugar, para não serem assim tão envolvidos ali, mas essa força da fé foi o que mais me chamou, como ontem eu falei, né? Que às vezes a gente vacila e essa fé é que nos dá o suporte, assim, as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas provas, não são maiores que as nossas forças que Deus nos dá. Isso é verdade. Eu acho que nesse caso da
você comentou agora, a gente precisa se colocar Sim. nisso. Por quê? Porque nós também recebemos esse suporte. Quantos avisos, quantas orientações nós nos recebemos do Luiz, do Zé, do Sete Flechas, da Maria Amélia, de todos os nossos mentores, né? Nos orientando em como a gente reagir. Mas, da mesma forma que a gente viu no livro, com relação ao Ventura, né? Os benfeitores espirituais deixam o nosso livre-arbítrio, Livre-arbítrio. acatar ou não as orientações dele. Então, uma das coisas que eu tirei desse livro é que a gente aprenda a escutar essas orientações, né? E essas orientações, às vezes, não vêm por uma mensagem de um médium. Às vezes, vem através de uma leitura que a gente faz no livro, uma leitura ocasional. Está passando por uma dificuldade, abre o livro e está escrito lá. É a orientação que vem através deles, desde que a gente esteja ligados a eles, né? Então, a gente buscar, né, esse seguir as orientações por livre-arbítrio. Não vou fazer porque ele falou, né? E falar, Sim. ficar falando para todo mundo, estou fazendo. Porque Que me mandaram fazer. Isso. Não, estou fazendo porque eu escolhi fazer. Isso. Mais alguma coisa? Eu queria falar sobre uma situação. Vocês viram que o grupo do mal era extremamente numeroso, Sim. mas o grupo do bem não era tão numeroso quanto o grupo do mal. mas era maior, né? Ainda. Não, mas é mais poderoso, porque a luz tem poder. Sim. É que a gente fala a força do amor, né? A força do amor. E o que transformou essa turba do mal foi o exemplo. Foi. Não foi a doutrinação, foi o exemplo. Eles viram o que aconteceu e falaram: eu quero isso para mim. Então, a gente, na nossa vida material, a gente ainda quer convencer as pessoas pela doutrinação. Mas a melhor forma de convencer as pessoas é pelo exemplo. Não é fazer para mostrar que faz. É Não. fazer porque é assim. Porque aí sim a gente convence, né? Mostrar que faz, mais cedo ou mais tarde a gente vai dar aquela deslizada e mostrar quem a gente é realmente. E aí a gente perde uma ovelha, né? Fala, Solane. Sérgio, o Ventura, ele era temido, ele era poderoso, ele tinha muitos subjugados, né? Sim. Muitos. Então, ali, aqueles que justamente estavam ali na sala assistindo aquela cena dele se convertendo, caindo e indo tudo por água abaixo, aquela pessoa endurecida se desmanchando, eu acredito também ali que muitos foram tocados, por como você falou, pelo exemplo, né, de ver e assim e pelo livre-arbítrio também de se libertar dele, né? Além do exemplo de se ver livre, a oportunidade de se ver livre daquela pessoa que ficou durante muito tempo amarrando eles naquela condição. Acho que foi uma situação dupla, talvez, né? Eu acho que, pelo que está descrito aqui no livro, é mais ver o exemplo, ou seja, um espírito extremamente endurecido que procurava o mal a todo custo, receber tanta ajuda dos benfeitores espirituais, perceber o quanto o mal que ele fazia estava fazendo a ele mesmo, Sim. né? E a oportunidade de libertação, porque não falaram para ele só saia do mal. Assim, olha, se você escolher sair do mal agora, vai acontecer isso. Você vai encarnar, o seu filho. Falou tudo o que ia acontecer, mostrando que não existe punição. Ele não vai ser punido. Ele vai ser colocado junto com todos aqueles espíritos novamente para poder continuar a evolução. Agora, quantos anos ou séculos ele ficou
trabalhando no mal, na vingança, no ódio, por uma coisa que ele criou na mente dele, achando que era uma situação e foi outra, que foi a Tamires que matou, e quando ele achava que ele tinha sido morto pelo Virgílio. Olha É isso, isso aí. É isso aí. tantos anos, né? No ódio, na vingança, no mal, vibrando, arrastando tudo aquilo dentro com ele, produzindo a vingança em relação aos membros da família, quanta maldade por uma coisa errônea, uma visão errônea dele. É. Agora, como é que era aquele livro que a gente estava estudando, do André Luiz, que falou que o espírito estava não sei quantos, que ele ficou não sei quantos milênios lá. Que teve mais de 800 encarnações. Então, assim, isso é uma coisa comum, porque um vai fazendo o mal para o outro, aí no outra encarnação o outro faz o mal para um e assim por diante, né? Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta. A gente viu todo do conhecimento, né, sobre a trama do livro, né? Mas o que isso traz de ensinamento para nós? Porque cada um vai ter um ensinamento próprio por causa do momento de vida que está passando. O que esse livro trouxe de ensinamento para cada um de vocês, né? E você fala assim, eu preciso aplicar isso na minha vida. Para mim é como a Casimira, é a perseverança na fé, respeitar e trabalhar sempre por amor. Me colocar sempre por amor em todas as minhas necessidades, né? Alguém que possa estar precisando nos meus trabalhos, que eu faça com amor, com responsabilidade mesmo. E o quanto isso é importante para mim, porque eu acabo recebendo tantas bênçãos, tanta tranquilidade às vezes. Por um momento eu me desequilibro e eu vou rapidamente buscar aquela fé, aquela força que está lá dentro, aqui dentro mesmo, e me reergo de novo. Então, é a perseverança na fé, a perseverança no bem, no amor, sempre. Eu tenho enfrentado dificuldades muito grandes, com as pessoas, no convívio de as pessoas, que são pequenas provas. E tenho aprendido bastante, silenciando e dizendo, qual será o tormento dessa pessoa por estar destilando essas palavras ou estar maltratando alguém. Então, é isso. Eu acho que é perseverar nesse caminho. Que Nossa, também fluente. também eu não abro brecha, né? Porque se eu entro nessa vibe toda de querer responder, de querer fazer alguma coisa, então eu estou aprendendo a dar selecionando, filtrando. Filtrando. É o que está acontecendo. Eu falei que eu teve assim, um mês antes do meu aniversário, foi assim, tudo acontecia, tudo aconteceu. Inferno astral. Inferno astral. Mas eu falei, não, peraí, não é assim. Então, aí eu fui vencendo coisa por coisa, aí eu comecei, aí estava vendo, através da leitura deste livro aqui, eu falei, peraí, por que que eu me coloquei nesse trabalho? Por que que eu estou praticando aqui esse evangelho na minha casa? Eu tenho que aprender, a lição é para mim. Então, é isso. Eu vou perseverar muito, vai muito, muito, porque eu aprendi com esse livro. A gente já trabalhou, né, há tempos atrás, em trabalhos de obsessões, a gente sabe o quanto é benéfico, né, quantos espíritos são acolhidos, né? Então, essa lição é muito forte. E quando a gente faz um grupo mediúnico, quanto alivia, né? Todo Alivio. o peso, toda, né, essa angústia, esse fator. Mas tem que ter a responsabilidade de abrir, sustentar e ficar.
É. Então, eu quero ter essa responsabilidade com a minha mediunidade. Alguém gostaria de falar alguma coisa a mais? Eu sei, assim, continuo, né, nas minhas leituras, nos meus estudos, e não só agora, mais do que nunca, eu vejo como eu estou sendo colocada à prova, Uhum. para ver como eu ajo. É assim mesmo. E aí, o mais difícil para mim é fechar essa minha boca, não responder, silenciar quando eu sou provocada. E eu passei por algumas situações, uma delas eu vou tentar contar rapidamente. A minha chefe fez um vídeo do sistema novo que vai entrar no fórum. Eu Hum. vi quando voltei de férias, gostei muito, ficou bem elucidativo para mim, bem didático, elogiei. Ela falou para mim assim, encaminha a mensagem para o presidente. Eu falei, mandei a mensagem para o presidente mesmo, porque eu achei que ela fez uma coisa que o próprio curso do tribunal foi péssimo, que eu não consegui entender nada. Ele me respondeu, o presidente, falei para ela, mostrei que eu mandei a mensagem, que ele respondeu, ela me agradeceu. Um belo dia, estou eu lá falando com o estagiário da sessão, eu acho que aquele dia não estava num bom dia, ouçam. Ela virou para mim assim e falou assim, não é possível, você não deve ter visto o meu vídeo, você não viu o meu vídeo. Gente, eu não só vi o vídeo, como elogiei, mandei o elogio para o presidente, eu recebi a resposta, mandei para ela me falou isso. Eu olhei para ela e falei, ela está falando isso para mim? Ela tá falando isso para mim? Eu falei, não é possível. Eu vou ficar quieta, eu acho que ela não está num bom dia. É. A minha vontade era entrar em embate com ela, né? Eu falei, como não? Mas eu fiquei quieta, eu silenciei, eu fiquei olhando para a cara dela. Meu marido assim, o que você falou para ela? Eu falei, nada. Você não falou nada? Eu falei, não falei nada. Ela devia estar num bom dia. Mas tem sido um exercício, não mais de uma vez tem acontecido isso comigo, de eu ficar quieta, olhar para a pessoa e falar, não vale a pena. Mas assim, essas provas elas sempre existiram, só que você não enxergava como prova. Não, Essa é a não. questão. Então, o que o Espiritismo faz é tirar o véu e a gente consegue ver as coisas que acontecem com a gente e procura tirar as melhores lições daquilo que acontece com a gente. É todo um aprendizado, né? Em Sim, cada fato, cada caso é um aprendizado. Isso aí. Bom, gente, então nós estamos encerrando o estudo desse livro. Nós vamos ficar um pouco de tempo sem estudar outro estudo, livro, até a tá gente certo, se estruturar um pouco aqui, tá bom? Tá, tá Mas certo. vamos continuar com os trabalhos O pingo. do Pingo de Vista, tá bom? sim.